A paz do Senhor, crente inabalável, tudo bom? Já olharam para você, ou até mesmo você pensou que alguma situação que você estava enfrentando, você iria morrer ou não ia dar conta dela? Se sim, esse vídeo é para você, preste atenção. Eu gosto muito do versículo, lá de 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 26 e diante, onde diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as fracas, as desprezíveis, você sabe muito bem, para envergonhar as que não são, para confundir os sábios, etc, e etc. Olha só, nós podemos ver esse versículo, esses versículos, esse final de raciocínio de Paulo, na vida de Davi, quando ele foi enfrentar Golias lá em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17. Quando Davi vai enfrentar Golias, você vê que o próprio Saul disse para ele que ele não podia, porque não era capaz, tentou dar até a armadura dele para Davi. O próprio irmão dele, Eliabe, disse para Davi: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das suas ovelhas lá, vai cuidar da sua pequena quantidade de ovelhas, pequeno rebanho. Os próprios soldados que estavam ali, acharam que Davi ia morrer. Ou seja, existia uma situação na vida de Davi para a morte de Davi. Era morte, não tinha como. Porque como que Davi iria enfrentar um homem, um soldado de 3 metros e 20 centímetros de altura, que carregava só na sua couraça 570 quilos, na ponta da sua lança quase 70 quilos. Era impossível. Era uma situação para a morte. Só que aquelas pessoas que estavam ali não entenderam o que Davi disse para Saul, que ele iria enfrentar aquele soldado, que ele ia enfrentar Golias com aquele que tinha livrado ele da mão do urso e da mão do leão. As pessoas esqueceram que aos 15 anos Davi tinha sido ungido lá em Samuel 16. As pessoas esquecem que nós não enfrentamos qualquer situação com a nossa própria força, mas sim com a força daquele que nos chamou. Então o que acontece? Vão olhar para a sua vida, assim como olharam para a vida de Davi, e vão pensar que tal situação que você está enfrentando, ou algo que você quer fazer, não é possível, que aquilo é para sua morte, que aquilo é para sua vergonha, para sua destruição. Só que essas pessoas não entendem, igual não entenderam com Davi, que aquele que capacitou Davi é o mesmo que capacita você. É aquele que ungiu você, que deu a promessa para você. E você vai contra o Golias da sua vida, contra qualquer coisa, situação, não é com as suas próprias forças, é com a força daquele que te deu a promessa, daquele que ungiu, daquele que te capacitou. Porque aquele que te deu a promessa, ele é capaz de te dar as forças necessárias para você vencer ou fazer qualquer coisa, ainda que seja impossível. Então, entenda isso, entenda esse capítulo, esse versículo aqui de 1 Coríntios, capítulo 27, que Deus escolheu você, capacita você para realizar algo, não pelos seus próprios méritos, mas pelo mérito do Senhor, pelas forças do Senhor. E essa é a beleza do Evangelho. Não há nada impossível para você, ou para mim, ou para qualquer pessoa, assim como não teve na vida de Davi. Uma situação de morte, Deus vem e traz uma capacitação divina. Então, só para resumir aqui, vão olhar para você assim como olharam para Davi e vão dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir. Eles vão pensar isso porque eles não entendem que aquele que capacitou Davi é o mesmo que capacitou você. Aquele que capacita o indivíduo para fazer coisas extraordinárias não é as próprias forças, não é o próprio conhecimento, e sim aquele que deu a promessa, que ungiu, que deu o chamamento, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais. Esse é o que capacita você a enfrentar qualquer coisa. Então não fique triste quando alguém olhar para você e pensar que você não consegue, porque realmente você não consegue. Aquele que consegue é Deus que está dentro de você. Fica essa palavra de Deus nesse dia para você, e que você possa ser abençoado, e quando vier as dificuldades, quando vier o impossível, você possa estar firme e ser um crente inabalável naquilo que Deus chamou você para ser e realizar. Amém? Em nome de Jesus, fique com Deus.